Hoje é domingo, dia 26 de março de 2023. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Nessa que é a 132ª reunião de estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmos, continuemos o estudo dessa obra maravilhosa e básica da Fraternidade Rosa Cruz, no novo modelo, que é detalhar cada terminologia Rosa Cruz utilizada no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Seguindo o livro, o assunto hoje será introdução. Iniciaremos nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Nós vamos começar agora com a leitura da introdução do conceito Rosa Cruz do Cosmos. O mundo ocidental é, sem dúvida, a vanguarda da raça humana e, por motivos que indicaremos nas páginas seguintes, os Rosa Cruzes sustentam que nem o judaísmo nem o cristianismo popular, mas sim o verdadeiro cristianismo esotérico será a religião mundial. Buda, grande e sublime, pode ser a luz da Ásia, mas Cristo ainda será reconhecido como a luz do mundo. Assim como o sol ofusca a luz das mais brilhantes estrelas nos céus e dissipa todo vestígio de trevas, iluminando e vivificando todos os seres, assim, em um futuro não muito distante, a verdadeira religião de Cristo há de superar e anular todas as outras religiões para eterno benefício da humanidade. Em nossa civilização, o abismo que se abre entre a mente e o coração torna-se maior e mais profundo. E, enquanto a mente voa de uma a outra descoberta nos domínios da ciência, o abismo aprofunda-se e amplia-se ainda mais, ficando o coração cada vez mais distante. A mente busca com ansiedade e se satisfaz apenas com explicações materialmente demonstráveis acerca do ser humano e demais seres do mundo fenomenal. O coração sente instintivamente que algo de maior existe e anela por aquilo que presente como verdade de ordem tão elevada que só pode ser compreendida pela mente. A alma humana subiria nas asas etéreas da intuição e banha-se lá na eterna fonte de luz espiritual e amor. Mas os modernos pontos de vista científicos lhe cortaram as asas, deixando-a acorrentada e silenciosa, atormentada por aspirações insatisfeitas, tal como o abutre em relação ao fígado de Prometeu. É necessário que seja assim? Não haverá um terreno comum onde possam encontrar-se cabeça e coração, a fim de que, ajudando-se mutuamente, possam se tornar mais eficientes na investigação da verdade espiritual, se satisfazendo por igual? Tão seguramente como a luz pré-existente criou o olho que pudesse ver, tão seguramente como o desejo primordial de crescimento criou o sistema digestivo e assimilador para a consecução daquele fim, tão seguramente como o pensamento existiu antes do cérebro, construiu-o e continua construindo-o para sua expressão, tão seguramente como agora a mente procura arrancar os segredos da natureza unicamente pela força da audácia, assim também o coração há de encontrar um meio de romper suas cadeias e satisfazer suas aspirações. Atualmente, ele se encontra sujeito ao cérebro dominador. No entanto, algum dia adquirirá a força necessária para despedaçar os grilhões e converter-se em um poder maior que a mente.
É igualmente certo que não pode haver contradição na natureza. Portanto, o coração e a mente devem ser capazes de unir-se. O objetivo desse livro é precisamente esse: mostrar como e onde a mente, ajudada pela intuição do coração, pode penetrar nos mistérios do ser, muito mais profundamente do que cada um poderia fazê-lo por si só. Mostrar como o coração, unido à mente, pode ser defendido do erro, como cada um tem plena liberdade de ação, sem se violentarem mutuamente, mas ambos satisfazendo suas aspirações. Só quando essa cooperação for alcançada e aperfeiçoada, poderá o ser humano chegar à mais elevada e verdadeira compreensão de si próprio e do mundo de que é uma parte. Somente isso lhe poderá dar uma mente ampla e um grande coração. A cada nascimento, passa a existir entre nós o que parece ser uma vida nova. Vemos a pequena forma viver e crescer e converter-se pouco a pouco em fator de nossas vidas durante dias, meses ou anos. Chega por fim um dia em que a forma morre e se decompõe. A vida que veio, não sabemos de onde, passa ao invisível além. E então, com tristeza, indagamos de onde veio, por que esteve aqui, para onde foi. A forma esquelética da morte projeta sua horrenda sombra em todos os umbrais, velhos ou jovens, sãos ou enfermos, ricos ou pobres, todos nós devemos passar através dessa sombra, do modo em que todas as idades têm se escutado o clamor da angústia pela solução do enigma da vida, do enigma da morte. Para a grande maioria da humanidade, as três grandes perguntas: de onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Permanece sem resposta até hoje. Lamentavelmente, formou-se a opinião, aceita pela maioria, de que nada podemos conhecer definitivamente sobre tais assuntos, do mais profundo interesse para a humanidade. Nada mais errôneo do que semelhante ideia. Todos e cada um, sem exceção, podem tornar-se aptos para obter informações diretas e definidas sobre o assunto. Podem pessoalmente investigar o estado do espírito humano, tanto antes do nascimento como depois da morte. Não há favoritismo, nem se requerem dons especiais. Todos temos inerente a faculdade de conhecer tudo isso, mas sim há um mas. E um mas que deve ser escrito em maiúsculo. Essa faculdade está presente em todos, mas latente na maioria das pessoas. Requer um esforço persistente para despertá-la, embora isto pareça um poderoso dissuasivo. Se estas faculdades de despertar e conscientizar pudessem ser obtidas por meio do dinheiro, ainda que por preço elevado, muitos pagariam sem hesitação só para desfrutar dessa imensa vantagem sobre os seus semelhantes. Todavia, bem poucos são realmente os que se prestam a viver a vida necessária para despertá-las. Só um esforço paciente e perseverante pode realizar esse despertar, que não pode ser comprado nem atingido por caminhos fáceis. Todos admitem que seja necessário prática para aprender-se a tocar piano e que seria inútil pretender-se ser relojoeiro sem antes passar-se pelo aprendizado. Mas quando se trata da alma, da morte, do além ou origens do ser, muitos creem saber tanto quanto qualquer outro e avocam-se o direito de emitir opiniões, apesar
de nunca terem consagrado a tais assuntos ao menos 1 hora de estudo. É evidente que ninguém pode esperar que sua opinião seja um assunto tão considerado, se nele não é versado. Em assuntos jurídicos, quando são chamados peritos a opinar, examinam-se, em primeiro lugar, a sua competência. Sua opinião de nada valerá se não ficarem comprovados sua proficiência e conhecimento sobre o assunto em causa. Todavia, se pelo estudo e prática eles são considerados aptos a emitir parecer digno de crédito, esse será acatado com o maior respeito e consideração. E se o testemunho de um perito é corroborado pelo de outros, igualmente capacitados, aumenta mais o valor e a veracidade do quanto foi evidenciado pelos primeiros. O testemunho irrefutável de tal perito vale muitíssimo mais do que o de uma dezena ou de 1 milhão de pessoas que nada sabem do assunto, posto que o nada mesmo, quando multiplicado por 1 milhão, sempre resulta em nada. Isso é tão certo em matemática como em qualquer outro assunto. Como já afirmamos, acatamos prontamente argumentos dessa natureza quando se referem a assuntos materiais. Mas, quando se discutem coisas acima do mundo dos sentidos, coisas sobre os mundos suprafísicos, ou quando se tem de demonstrar as relações entre Deus e o ser humano e explicar os mistérios mais íntimos da divina centelha imortal, impropriamente chamada alma, todos esperam que suas opiniões sejam ouvidas, que se dê toda a consideração às suas ideias sobre coisas espirituais. E que lhes conceda tanto valor como as emitidas pelo sábio, o qual, mediante uma vida paciente e laboriosa em investigação, adquiriu sabedoria de tão elevadas coisas. Ainda mais, muitos não se concentraram em pedir igual mérito às próprias opiniões, mas tentarão até escarnecer e ridicularizar as palavras do sábio, buscando impugnar o seu testemunho como fraudulento e, com a suprema confiança de mais profunda ignorância, afirmarão que, como eles nada sabem sobre tal assunto, é também absolutamente impossível que qualquer outra pessoa o saiba. O ser humano que se conscientiza de sua ignorância deu o primeiro passo na direção do conhecimento. O caminho para o conhecimento direto não é fácil. Nada realmente valioso se obtém sem esforço persistente. Nunca será demasiado repetir que não existem coisas tais como os dons e sortes. Tudo que somos ou possuímos é resultado de esforço. O que falta a um em comparação com o outro está latente em si mesmo e pode ser desenvolvido quando se empregam os meios mais apropriados. Se o leitor que compreendeu bem essa ideia perguntar o que deve fazer para obter o conhecimento direto, terá na seguinte história a ideia fundamental do ocultismo. Certo dia, um jovem foi visitar um sábio a quem perguntou: Senhor, o que devo fazer para tornar-me sábio? O sábio não se dignou responder. Depois de repetir a pergunta certo número de vezes sem melhor resultado, o jovem foi embora, mas voltou no dia seguinte com a mesma pergunta. Não obtendo resposta ainda, voltou pela terceira vez e novamente fez a pergunta: Senhor, o que devo fazer para tornar-me sábio? Finalmente, o sábio deu-lhe ouvidos e então desceu a um rio próximo. Entrou na água, convidando o jovem e levando-o pela mão. Quando eles alcançaram certa profundidade, o sábio, pondo todo o seu peso sobre os ombros do rapaz, submergiu na água. Apesar dos esforços,
que esse fazia para livrar. Por fim, o sábio Lu largou, e quando o jovem recuperou alento, perguntou: meu filho, quando estavas debaixo d'água, o que mais desejavas? O jovem respondeu sem hesitar: ar, eu queria ar. Não terias antes preferido riquezas, prazeres, poder ou amor, meu filho? Não pensaste em nenhuma dessas coisas, indagou o sábio. Não, Senhor, eu desejava ar, só pensava no ar que me faltava, foi a resposta imediata. Então, isto sabe, para te tornares sábio, deves desejar a sabedoria com a mesma intensidade com que desejavas o ar. Deves lutar por ela e excluir de tua vida qualquer outro objetivo. Esse dever, esse deve ser, dia e noite, tua única aspiração. Se buscares a sabedoria com esse fervor, meu filho, certamente tornar-te-ás sábio. Esse é o primeiro e fundamental requisito que todo aspirante ao conhecimento oculto deve possuir. Um desejo firme, uma sede abrasadora de conhecimento e um entusiasmo insuperável para conquistá-lo. No entanto, o motivo supremo para a busca desse conhecimento oculto deve ser um desejo ardente de beneficiar a humanidade, esquecendo-se inteiramente de si mesmo, a fim de trabalhar para os outros. A não ser por essa motivação, o estudo do ocultismo é perigoso. Sem possuir tais qualificações, especialmente a última, em certa medida, qualquer tentativa para seguir o caminho árduo do ocultismo seria um empreendimento perigoso. Outro pré-requisito para aspirar ao conhecimento direto é o estudo do ocultismo indiretamente. A investigação direta requer certos poderes ocultos que permitem estudar os assuntos relacionados com os estados pré-natal e pós-morte do ser humano. Mas ninguém deve se desesperar por não ter desenvolvido ainda poderes ocultos para adquirir conhecimento direto sobre esses assuntos. Assim como uma pessoa pode conhecer a África indo lá pessoalmente ou lendo as descrições de viajantes que ali estiverem, assim também, para conhecer os mundos suprafísicos, visita-os se estiver habilitado para fazê-lo, ou estudar o que outros já capacitados contam como resultados de suas investigações. Cristo disse: a verdade vos libertará, mas a verdade não é encontrada de uma vez e para sempre. A verdade é eterna, e eterna deve ser sua busca. O ocultismo desconhece qualquer crença transmitida de uma vez e para sempre. Há certas verdades básicas que permanecem, mas que podem ser encaradas sobre diversos ângulos, cada um apresentando um aspecto diferente que complementa os anteriores. Portanto, naquilo que até o presente podemos saber, não há meio possível de chegar-se à última verdade. Embora essa obra seja diferente de outras obras filosóficas, as diferenças resultam de pontos de vista também diferentes. Contudo, respeitosamente nos inclinamos ante as ideias e conclusões emitidas por outros investigadores. É sincero desejo do autor que o estudo das páginas seguintes possa tornar as ideias dos estudantes mais completas e amplas do que eram antes. Nesse texto, Max Rendel apresenta seu conceito Rosa Cruz de Cosmos, por ele escrito sob a luz dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Com a clareza e objetividade que lhes são próprias, traz a todos nós este grande serviço amoroso e desinteressado. Dentre todo esse capital de conhecimento, procurei levantar 7 tópicos fundamentais, estruturais e pedagógicos, procurando também, em cada tópico, aclarar os termos, palavras e até conceitos bíblicos muito comuns no dia a dia do estudante Rosa Cruz. Como tópicos fundamentais:
O mundo ocidental, a luz do mundo, mente e coração, o enigma da vida e da morte. Deseja a sabedoria como quem deseja o ar, e a verdade os tornará livres. Vamos ao tópico 1. O mundo ocidental é a vanguarda da raça humana. Não há dúvidas de que o desenvolvimento social e cultural do Ocidente está no nível mais elevado da humanidade. A Europa, por exemplo, depois de tantas provações, guerras, pestes, fome e violência, encontrou o caminho do respeito para todos, com uma sociedade mais justa e próspera, com conhecimento e tecnologia que a transformaram na invejável Europa. Enquanto isso, no Oriente, ainda hoje, sociedades se dividem em castas e religiões existem que não aceitam quaisquer outras, tratando-os de infiéis e, em alguns casos radicais, ainda têm usos e costumes inadmissíveis para o Ocidente. É importante, neste ponto, deixar claro que essas antigas religiões que graçam no Oriente têm que ser respeitadas enquanto religiões, pois Deus sempre dá uma luz no caminho de cada um de nós, com ensinamentos adequados ao momento exato e à condição da nossa evolução. Aí, com esses povos aconteceu a mesma coisa, e é importante lembrar que estas religiões só vão evoluir quando os seus fiéis evoluam. São os fiéis que devem evoluir para que as religiões possam evoluir também. Perguntas: por que isso acontece? Porque nós não evoluímos igualmente. A resposta está nos valores cristãos, disseminados no Ocidente: liberdade, compaixão, amor ao próximo, proteção aos mais fracos, perdão e misericórdia. Lá fala porque não evoluímos igualmente, né? É só lembrando também que a evolução é individual. Sim, sim. Não vai ser igual para todo mundo. Não. Vamos passar para o segundo assunto, a luz do mundo. Deus sempre amparou a humanidade, mostrando a ela o melhor caminho, mas sempre respeitando o seu grau de evolução naquele momento. Buda foi a luz da Ásia. Mas, como já foi dito no momento adequado, assim como o Sol ofusca todas as estrelas, Cristo ofuscará todas as outras religiões. Assim podemos compreender o porquê os Rosacruzes sustentam que o cristianismo esotérico será a religião mundial, não mais o judaísmo e nem o cristianismo popular. Quem é o cristianismo popular? O que é o cristianismo popular? A religião, né? Por exemplo, a religião cristã, ela traz o cristianismo popular, não é? Ah, legal. Então, fala o que é o cristianismo popular? Seria das igrejas. Então, igrejas? As igrejas cristãs. A igreja católica, por exemplo? Não, mas então, não. Igrejas cristãs que falam que tem o Cristo como ideal. Não, quero dizer que ideal. Cristianismo popular são as igrejas cristãs que adotam o Cristo como Salvador. Quais são as principais que nós aqui conhecemos? A Igreja Católica, a Igreja Protestante, com todos os seus infinitos ramos, e a Igreja Ortodoxa. Certo? Então, qualquer igreja que aparecer, de repente, só essa, não sei, de repente tem lá um maluco que criou uma igreja lá em qualquer lugar e que botou o crucifixo de Cristo e falou: olha, é o Cristo e tal. Também cristianismo popular. Então, cristianismo popular são essas igrejas, ok? Bom, me parece que desse tópico aqui fundamental, o mais importante é compreender que estamos falando do cristianismo esotérico. O cristianismo esotérico, ele nos conduz e liberta pela verdade. A ignorância é mãe de todo mal. Logo, a luz do Cristo irá iluminar o caminho que nos levará à verdade. Esse é o objetivo das escolas esotéricas: nos preparar para o processo de iniciação que nos permitirá o acesso aos mundos internos.
Então encontraremos a verdade por nós mesmos. Por isso, Cristo disse em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Como já estudamos, a evolução da humanidade, embora com o mesmo objetivo, caminha por duas estradas paralelas. E aqui não se trata de uma proposição, mas sim de uma constatação. Uma parte de nós usa a mente para seguir em frente, a outra parte segue o coração. Relembrando também que os que usam a mente são conhecidos como filhos de Caim e os que usam o coração são os filhos de Sete. Não vamos mergulhar profundamente, mas acho importante que os que estão iniciando comecem a perceber, a notar e já colocar dentro do seu conhecimento determinados termos que vão ser usados em todo o conceito. Os que usam a mente no caminho são conhecidos como filhos de Caim, os que usam o coração são conhecidos como filhos de Sete. Falemos agora da mente. A mente está sempre a correr atrás das descobertas científicas e assim vai se afastando cada vez mais do coração, lhe cortando as asas, mantendo agrilhoada ao cérebro dominador. A mente arranca todos os segredos da natureza pela audácia. Importa lembrar que nesse momento, com o domínio da evolução, usando apenas a mente, será facílimo cairmos no maior dos males, o materialismo. Reportando-nos agora à Europa e a todo o Ocidente. Basta observarmos o abandono de valores morais e cristãos e a prioridade ao esforço apenas em adquirir bens, prestígio ou poder. E assim caminham os filhos de Sete, plenos de fé nos desígnios de Deus, colocando suas vidas segundo a vontade dele. Muitos mais presos aos valores cristãos e, portanto, muito menos suscetíveis ao abismo do materialismo, segundo Max Rendel. Mas um dia adquirirá a força necessária para despedaçar os grilhões e converter-se em um poder maior que a mente. A divisão mente e coração, a mente contra coração, é uma contradição na natureza, portanto, ambos devem se unir. E a mente, auxiliada pela intuição, e o coração, defendido do erro pela mente, chegarão a resultados evolutivos que jamais seria possível enquanto separados. Somente essa união dará a todos nós uma mente ampla e um grande coração. Vale lembrar que há bem pouco tempo nós discutimos sobre isso, e inclusive entre nós, como todos somos estudantes, como vocês, percebemos que alguns de nós realmente se levam mais pela mente do que pelo coração. E também é bom lembrar que normalmente os que vêm para essa escola esotérica com S como outras são, têm uma tendência natural de se seguirem muito mais pela mente do que pelo coração. Agora vamos falar de uma coisa assim muito fundamental. Nasceu, viveu e cresceu. Fez parte das nossas vidas, a forma morreu. Parte do invisível. As perguntas que ficam: de onde veio, por que veio, para onde vai? Para a grande maioria, a resposta mais certa é de que essa resposta fundamental para a humanidade não pode ser conhecida. Realmente, a maioria das pessoas que se conhecem pensam ou não pensam exatamente assim. Não pode ser conhecido isso não é para o nosso público. Mais ou menos isso. O conceito, no entanto, afirma o contrário. Todos, sem exceção, poderão obter essas respostas de maneira reta e clara, investigando toda a condição do espírito antes do nascimento como após a morte. Temos toda essa faculdade. Importante lembrar que essa faculdade se encontra latente na maioria de nós e que despertá-la significa esforço e persistência. É aí que, como tudo na matéria, surgem especialistas, treinadores e enganadores. Vamos a traduzir um pouquinho. Especialistas, poderíamos dizer que não estamos dando nome de ninguém, o que é vidente, o que lê tarô, o que vê futuro, o que diz
quantos vão morrer esse ano, e costumam cobrar muito bem por esses atendimentos. Então, às vezes, ao invés da pessoa procurar alguma verdade, ela transfere para outra pessoa que se acha no direito de cobrar. Quanto aos treinadores, eu acredito que o texto fala mais de coisas que a gente também conhece. Criaturas que acham que podem se dispor a encaminhar pessoas num processo de iniciação com rituais, grandes eventos, grandes objetos de significado, costumam cobrar também muito caro. Todos eles, na verdade, sejamos honestos, são enganadores, estão vendendo aqui no fundo, eles sabem que não é verdade. Fora isso, existe ainda aqueles que não têm disposição para procurar a verdade, simplesmente dizer assim, isso ninguém sabe mesmo, ninguém sabe nada. Aqui, só um pouquinho, eu queria, como aqui a preocupação também é que as pessoas que possam acompanhar essa apresentação, que estão começando, comecem a conhecer, não é? Tudo aquilo que faz parte, inclusive um diagrama como esse, para nós quase um primeiro bem simples, mas para quem está começando, acho que até vou passar rapidamente. Essa parte da vida na Terra, esse caminho aqui na parte inferior, se refere 7, 14, 21, 28 e assim por diante, depois da metade da vida lá para diante, até a morte. Só também, já preparando os que ainda não aprenderam, até os 7 anos se completa o corpo vital da criança, até os 14 o corpo de desejos, aos 21 a mente. E aos 28 anos, estamos prontos para seguir as nossas vidas, as nossas responsabilidades, assumindo. Lá, em alguma época da vida, nós morremos. Daí, nós subimos pela região etérica, passamos ali o que chamamos de primeiro céu, anteriormente o purgatório, onde, digamos assim, queria falar com uma palavra mais simples, essas cristalizações são purgadas e ficamos, entre aspas, mais leves para podermos subir ao segundo e ao terceiro céu. No terceiro céu nós não temos mais veículo nenhum, somos só nós mesmos, mas já compreendemos que precisamos mergulhar de novo na matéria. Descemos novamente do terceiro céu até a região química da Terra e no caminho vamos absorvendo todo o material que precisamos de cada região para os nossos veículos. Aqui, o ponto desse número 4, desse componente do texto, é que o conceito fala exatamente o contrário. Na nossa escola, se diz que todos nós, sem exceção, podem obter essa resposta. Que essa faculdade está em todos nós. Todos temos. Ninguém melhor que ninguém, todos têm. Apenas ela está latente e na maioria de nós, para despertá-la, significa esforço e persistência. Esforço e persistência são palavras muito simples e o significado parece que todo mundo conhece, mas aqui na Escola Rosa Cruz, para quem realmente pretende, esforço e persistência é assim, se você puder imaginar essas duas palavras num grau muito mais elevado, é assim que precisa ser. As dificuldades são muitas, a força é necessária, o equilíbrio também, e isso tem que ser conquistado. Não é fácil, não adianta enganar. Quinto, aí vem aquilo que deveria ser natural em todo mundo, o desejo da sabedoria. O ser humano que tem consciência da sua ignorância já deu o primeiro passo na direção do conhecimento. E aqui estão os itens fundamentais para quem quer fazer isso, para quem pretende fazer isso. O caminho do conhecimento direto é difícil. Tudo que somos é resultado, outra vez, de esforço e persistência. Não existe sorte ou dons especiais neste caminho. Tudo que nos falta está, na verdade, latente em nós e pode ser desenvolvido. Se todos nós temos latente em nós, se a sorte não existe,
O que nós temos exatamente que fazer é esforço e persistência. E mais um pouquinho para frente, especificar um pouquinho o que é esse conceito de conhecimento direto e indireto. Vou ler rapidamente. Só uma observação. Isso que você falou aí é um dos principais motivos, se não o principal motivo, da desistência de muita gente. Acredito. Tá? Porque a Rosa Cruz, a Frei Rosa Cruz, ela preconiza o conhecimento direto. O que é o conhecimento direto? É você sem muleta, você sem anteparo, você sem ninguém. Sem guru, sem médium, sem mestre, sem instrutor, sem estrela, sem ninguém. Aí é quando você fala, quando a pessoa vê, ela fala, é isso que eu quero, pô, eu quero é isso. O cara ficar aí pendurado aí num guru, numa bola cristal, num tarô, numa runa, num porra de café, não sei aonde mais. Não quero. É isso mesmo, gostei, é isso que eu quero. Só que a hora que a pessoa fala assim, tá bom, como a Magali acabou de falar, né? Esforço, persistência, disciplina, dá mais uns 3, 4 passos, a pessoa desiste. Por que desiste? Porque na verdade não é bem isso que ela quer isso, mas se tivesse alguém, sabe, que eu pudesse conversar, né? Conversar, seria tão bom, mas não tem esse alguém, é eu comigo. Aí a pessoa desiste. Eu tenho uma dúvida nisso, você está pegando um pouquinho. Esse primeiro, a gente sabe que tudo é uma questão de evolução, e às vezes alguém que hoje aparentemente nós possamos julgar está atrasado, pode estar muito à frente de nós, todos nós sabemos, isso não é novidade. Mas, por exemplo, quando entra um irmão desse e vem nessa empolgação, tipo, caraca, era isso que eu sempre busquei, eu encontrei. Aí a hora que ele pega o primeiro buraco, que ele pega a primeira mola, ele, mas seria legal ter alguém e tal, né? Ele é tão bom. Seria tão bom. Ele aspirou por aquilo, mas depois ele acabou desistindo. Isso mostra que esse cara está num ponto mais próximo de mergulhar nessa piscina e descobrir a água lá, ou mostra que... Mostra que não é bem isso que ele quer. É igual que a pessoa que vai estudar, eu quero ser médico. Revela, então. Eu quero ser médico. Aí a hora que ele começa a estudar para o vestibular de medicina, e ele toma a primeira trolhada de entrar, na segunda vez ele fala, será que eu queria ser médico mesmo? Aí eu quero ser médico. Aí segunda, terceira, quarta, ele fala, bom, melhor eu desistir. Então seria pelo nível de desafio, não vou colocar o nome de dificuldade. Seria pelo nível de desafio, ele não está preparado naquele momento para pagar aquele preço. É persistência. E já vou adiantar uma coisa para vocês, que é muito importante isso. Porque quando a gente fala isso, desafio, disciplina, persistência, iniciativa, a gente lembra o quê? Signos cardinais. Eu estou falando isso porque uma vez perguntaram para mim, então os signos cardinais têm vantagem em relação... Eu falei, como? Peraí, não entendi. Não, os signos cardinais têm isso, iniciativa, etc e tal. Se é isso que precisa, então... Eu falei, não tem nada a ver, cara. O signo cardinal tem iniciativa, mas não tem acabativa. Certo? O signo fixo, ele não tem iniciativa, tem uma persistência, né, que pode levar para o buraco. Tanta persistência que ele tem, certo? Ele vai para o buraco errado, vai. Né? E o signo comum é o melhor de todos nesse sentido. Por quê? Porque ele é adaptável. Putz, deu pau aqui, eu vou por ali. Deu pau ali, eu vou por aqui. Entendeu? Então, cada um tem suas vantagens. Você tem que saber tirar vantagem dela. Mas estou dizendo isso porque vai surgir essa pergunta, esse tipo de colocação. Então o signo cardinal, não, nenhum dos... Cada um tem seus probleminhas, entendeu? Até um risco de nós que somos estudantes esotéricos e a gente falou que a gente busca muito conhecimento pela mente, a mente tende a fazer com que você comece a não encontrar tão pronta a resposta, você não vai pelo místico, que é mais adaptável. E aí o risco de desistir, porque o místico dá essa força de se adaptar e a fé do coração, da intuição... O departamento das justificativas está na mente, nunca estará no coração. Exatamente. E a importância do equilíbrio. Por isso que para nós, estudante, o nosso maior inimigo, vamos dizer assim, é a lógica, é a mente. Por isso que é muito importante a gente estar focado na Bíblia e na parte mais do coração, que é, eu brinco assim, que é aquela fé, a fé pura, assim, sabe? Aquela fé que você acredita, você não sabe por quê,
Mas você acredita, é ela que embasa a mente, que dá essa persistência. Tomás de Kempis chama essa fé de fé inexorável, Maravilha. irrefutável. E fé não se explica. E como eu sinto às vezes que a gente, pela lógica, a gente anula esta fé, porque a gente acha que ela é ingênua e o quanto ela fortalece, né? A persistência vem muito dela. De você acreditar. Você falou tudo. Deseja sabedoria como quem deseja o ar. Um jovem procura um sábio, motivo. Ele quer ser um sábio também. O jovem faz a pergunta: Senhor, o que devo fazer para ser um sábio? Nos vários dias em que o jovem continuou a perguntar, o sábio não respondeu. Finalmente, o sábio levou o jovem até o rio e lá mergulhou-lhe a cabeça na água, colocando nos ombros do jovem todo o seu peso corporal. Quando finalmente, depois de muito esforço, o jovem recuperou o alento, o sábio perguntou-lhe: Meu filho, quando estavas debaixo d'água, o que mais desejavas? Ar. Eu queria ar. Não ias preferir riquezas, prazeres, poder ou amor? Não, senhor, eu desejava ar. Só pensava no ar que me faltava. Então disse o sábio: Para te tornares um sábio, deves desejar a sabedoria com a mesma intensidade com que desejavas o ar. Deves lutar por ela e excluir de sua vida qualquer outro objetivo. Essa, e só essa, deve ser seu dia e noite, tua única aspiração. Se buscares a sabedoria com esse fervor, meu filho, certamente tornar-te-ás sábio. O texto, com as histórias que o Cristo contava, as parábolas, é perfeito, fala por ele mesmo, intocável. Eu vou só levantar, já que estamos falando de palavras, essa palavra fervor. Se o professor chega numa sala e quer explicar para os alunos o que é fervor, é muito difícil, é quase impossível. Essa historinha contou e resolveu tudo. Agora, existem esses principais requisitos, são pré-requisitos. Se não conseguir esses requisitos, não adianta tentar. É bom saber logo de início. Um desejo e entusiasmo abrasador para conquistá-lo, mas principalmente o desejo de, por meio dele, beneficiar a humanidade. A não ser por esse objetivo, o estudo do ocultismo é perigoso. Nós só vamos conseguir desenvolver esse dom que todos nós temos, que foi dito aqui nessa apresentação desde o começo, com esforço, empenho, se ao mesmo tempo nós nos trabalharmos, e isso a Escola Rosa Cruz faz conosco todo o tempo, com a parte devocional, educativa, etc. para nos tornarmos cada vez pessoas melhores, para quando pudermos nos beneficiar desse dom, desse talento, nós usamos unicamente com o desejo de ser útil ao próximo. Porque se uma pessoa que não tiver essa qualificação moral nenhuma, egoísta, ardilosa, ambiciosa, todas essas pessoas pudessem acessar facilmente um dom desse, nós teríamos muito, eu acredito, a magia negra. Então, está muito claro que é necessário. O segundo, para aspirar conhecimento direto, o pré-requisito do estudo indireto é fundamental. Para acessar os estudos relacionados com o estado pré-natal e pós-Marta, é necessário o desenvolvimento dos tais poderes ocultos. Assim, enquanto não estivermos desenvolvidos, podemos ter acesso aos conhecimentos ocultos através de outros irmãos e de outras irmãs que o tenham de maneira indireta. O conhecimento direto é o objetivo de todos nós, estudantes Rosa Cruz. Nós sabemos que nós temos um grande caminho para chegar a ele. E para isso nós temos que contar com aqueles que já conseguiram, que já estão num nível em que podem nos transmitir, nos auxiliar a chegar lá. Por exemplo, como o nosso Max Render. Finalmente, a verdade vos libertará. A verdade não é encontrada apenas uma vez e para sempre. A verdade demanda de uma busca eterna. Existem, sim, verdades básicas,
mas que podem ser analisadas por vários ângulos, um completando o outro. Me veio o seguinte: eu posso dizer, Maria é bela, sendo uma verdade. Mas alguém diz assim, Maria é inteligente, que também é verdade. Ambos são verdadeiras, cada um olhou para um seu ângulo, por um lado, e existem muitos outros lados que complementem a verdade. No que se refere ao nosso presente, não é possível atingir a última verdade. Aqui eu fechei com o texto de Marcus Randall, entre aspas. Respeitando as ideias e conclusões de outros investigadores, podemos afirmar que essa obra resulta de pontos de vista diferentes, o que resulta em sua diferença de outras obras filosóficas. Só queria complementar uma coisa para vocês aí. Esse negócio da verdade ser eterna e eterna busca, esse negócio às vezes fica muito lá em cima, sabe? Muito filosófico no nosso caso. Para cada um de nós aqui, é fácil entender isso. É só fazer uma reflexão quando a gente era mais novo, né? Ou mais jovem, vamos dizer, né? E a gente pensar o seguinte: quantas coisas em determinadas épocas da minha vida eu tinha certeza absoluta que era verdade, que era certo, verdade. E que hoje eu tenho certeza, a mesma certeza que eu tinha como verdade, hoje eu tenho certeza que não era verdade, que era mentira, que era errado, que não tinha valor. E quantas coisas lá atrás que eu tinha certeza que era errado, que era mentira, que era ilusão, que não tinha valor, e que hoje eu tenho certeza absoluta que é verdade. Né? Então você vê que a verdade, ela é uma eterna busca, porque a gente vai mudando a verdade, nossa, a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. Sim. Então não adianta, é o que o Max sempre fala, não adianta você buscar a verdade no livro. O livro não te dá a verdade. O livro te dá aberturas para você buscar a verdade. Agora, quem vai buscar a verdade é você, na sua vida. E o que faz a gente se relacionar entre nós aqui, por isso que eu falei da intersecção, é importante, gente, porque nós temos intersecção positivas. Nós temos aspirações positivas. Como a Magali acabou de falar, todos nós aqui, né, salvo ao contrário, estão buscando conhecimento direto, estão buscando se desenvolver. Então essa é uma interseção positiva. Então isso faz todos crescerem. Mas cada um por si, mas todos crescerem. Entendeu? Então isso que é interessante. Essa verdade vai nos libertando com essa certeza que cada um nós temos da nossa verdade. Né? E a nossa própria vida que vai fazendo isso, sendo buscado eternamente, sempre, sempre, sempre. Né? Posso colocar de outro modo, isso que você mencionou, aí vocês me corrijam. Mas, por exemplo, o que a Magali pode ter como verdade, o que ela entende como verdade, a Sueli pode não ver como verdade. Sim, sim. O que o Fernando tem como verdade pode não ser o que o Carlos tenha como verdade. Exato. E o que eu mesmo posso ter como verdade aqui e agora, amanhã pode surgir algo novo, que aquilo que até então era uma verdade para mim, não é mais. É um estágio de evolução. É isso que a Magali estava explicando. Ou seja, todo o processo de tudo que foi falado aqui é evolução. Desta forma, encerramos a 132ª reunião virtual da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, onde abordamos as terminologias Rosa Cruz, que foram utilizadas na introdução do conceito Rosa Cruz do Cosmos. E fechamos assim nossa reunião com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.